A paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe a vida de cada um, que o Senhor visite a vida de cada um. Hoje nós estaremos juntos aí meditando na palavra de Deus, estaremos juntos compartilhando, essa palavra tão especial e tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Amém? Quero convidar você a estarmos orando, a estarmos convidando, o Espírito de Deus para que esteja direcionando as nossas mentes cativas, ao trono da graça. Paz do Senhor para todos que estão chegando aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar nossas vidas diante do teu altar. Meu Deus, queremos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que desagrada o teu coração, por tudo aquilo que fere o teu Espírito Santo. Pai Santo, eu quero em nome de Jesus Cristo, Senhor, pedir reina em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Pai, que estamos nesse corpo mortal, Senhor. Mas queremos, Pai, mesmo estando neste corpo, provar aquilo que o nosso Jesus provou. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu nome possa ser engrandecido e exaltado em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso pedimos ao Senhor, Pai, sê conosco, Senhor. Vem direcionar o nosso viver, vem direcionar as nossas vidas, vem glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Versículos de... Vamos ler todo, Vamos ler até o versículo 20. Diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam uns aos outros: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entretanto, no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa branca e comprida, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali os vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe o rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido
nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Queridos, paz do Senhor, né? Hoje nós estamos aí apenas com alguns, mas não importa, se tiver um aí, nós estaremos ministrando essa palavra, né? Um abraço aí para todos que estão aí online. Luiz, Desvane, Irani. Quero mandar um abraço aqui também para a pastora Lia, né? Irmã Lia. Quero mandar um abraço aí para todos que estão aqui conosco, amém? Mandar um abraço para minha tia Lala, que está lá no Goiás. Que Deus abençoe sua vida. Queridos, quando nós começamos a analisar essa passagem, nós vamos aqui nos deparar com a ressurreição de Cristo. O Mestre ressurge, cumpre aquilo que havia sido dito, cumpre-se aquilo que ele havia dito aos seus discípulos. E nesse cumprimento, enquanto as pessoas estavam preocupadas com o seu corpo, ele já havia ressurgido. E aqui começam pessoas terem experiências, né? Primeiro as mulheres, as pessoas que foram ao sepulcro, e essas pessoas vão até as outras e elas começam a dizer o que havia acontecido. Elas começam a declarar aquilo que havia acontecido. O Mestre ressurgiu. O Mestre ressuscitou. Aquilo que o Mestre havia dito acaba de acontecer. É quando nós paramos para analisar e quando elas chegam diante do sepulcro, ali está um varão de branco, e ali ele começa a declarar aquilo que o Mestre havia determinado. Vamos lá para o versículo 6. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o sepultaram. Mas olha o que é que ele diz em seguida. Esse varão de branco estava ali com um propósito. E ele diz: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele disse. Sabe o que é que esse anjo esse varão de branco começa a dizer, queridos? Ele ressuscitou. Ele havia dito a vocês que ressuscitaria, e ele ressuscitou. E pode ir na frente, porque ele vai encontrar com vocês. Né? Ele diz: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, né? Nós já tivemos uma mensagem sobre isso, né? Que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E aqui começa a se cumprir algo que o Mestre havia dito aos seus discípulos, né? Que ele ressuscitaria,
E aí ele tem um encontro com essas pessoas. E um encontro com Deus, muitas vezes, ele vai resultar em algumas coisas que nós não esperamos. Mas eu quero parar para analisar aqui um momento. Em um momento que bem delicado, amém? Porque a Bíblia diz que esses homens estavam chorando. Amém? Vamos continuar lendo aqui. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e não diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Todas as vezes que nós temos pessoas, queridos, que temos por séria, né, que reputamos por serem pessoas sérias, por serem pessoas idôneas, é natural que todos nós estejamos querendo estar sempre perto dessas pessoas. E aqui a gente está se deparando com um cenário natural de pessoas estarem chorando e pranteando a morte de uma pessoa querida, a morte de uma pessoa que estava ensinando, estava conduzindo e que em muitos momentos estava guardando a vida de cada um deles. E de repente essa pessoa já não está mais presente. O Mestre, o Messias, aquele que iniciou uma transformação na vida desses homens, aquele que iniciou um aprendizado, já não estava mais entre eles. E muitas vezes, quando nós estamos vivendo esses momentos de perca, de dor, de tristeza, né, de momentos até de solidão, nós nos esquecemos da promessa. Esses homens se esqueceram que o Mestre havia dito que ressurgiria ao terceiro dia. E eles estão agora vivenciando, estão vivendo momentos de abatimento, né? Imagine você, se você estivesse andando com o Mestre durante 3 anos e meio, diretamente ali, sendo exortado, sendo ensinado, sendo amado, e daqui a pouco você olha para o lado, o lugar está vazio. Isso analisando com os olhos naturais. Mas se analisarmos com os olhos da fé, nós iremos nos lembrar da promessa. Houve uma promessa, não é verdade? Houve uma promessa que o Mestre retornaria, o Mestre estaria ali novamente entre eles, né? E essas pessoas estão vivendo este momento natural, estão vivendo este momento de dor. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Aqui entra a primeira incredulidade. A palavra de Deus, ela nos ensina, né, a provar os espíritos, né? Ela nos ensina a buscar uma testificação daquilo que é de Deus ou não. Mas nós temos que parar para analisar que Deus havia prometido o que está acontecendo agora. E a palavra de Deus, no versículo 12, ela vem dizendo que depois se manifestou também, né, de outra forma, a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Ou seja, ele começa a dar novas experiências de se revelar depois de ter ressuscitado. Primeiro as pessoas que foram ao sepulcro e agora mais 2 discípulos. Pessoas que começam a testificar a consumação do ressurgimento. E a palavra de Deus diz que quando essas pessoas que viram foram anunciar, né, eles não creram. Eles não creram naquilo que está passando agora, não creram naquilo que estão vivenciando, né? E a palavra de Deus diz, queridos, que o Senhor vem e se revela a todos eles. O Senhor vem e se revela aos 11. Só que
essa revelação ela já vem com algo a mais, né? Diz assim, ó, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. A mesa foi algo que fez parte da vida de Jesus e da vida dos discípulos. Em muitos momentos nós vamos ver eles assentados à mesa, ali com o mestre, aprendendo e ouvindo instruções. Um momento de intimidade, de sentar-se à mesa. A gente não coloca qualquer pessoa à nossa mesa, né? Mas ali nós estamos vivendo agora um cenário de algo que o mestre vai começar a trazer outros ensinamentos, novos ensinamentos. Não que ele já não tenha dito isso, né? Mas ele vai trazer algo aqui porque Jesus, ao ensinar, ele começava a trazer, ele trazia algo que estava oculto nos corações para que houvesse um confronto, para que houvesse uma manifestação de algo que estava nos nossos corações, né, para ser tratado. E a palavra de Deus diz assim, ó, finalmente apareceu aos homens, estando eles assentados à mesa, e lançou-se-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Queridos, como é que homens que andaram com o mestre tanto tempo, pessoas que conheciam o mestre tão de perto, agora estão sendo confrontadas pela falta de fé e pela falta e pela incredulidade, né? Não pela falta, mas por a incredulidade que eles estão vivendo agora nesse momento. É quando nós começamos a perceber que Jesus, em todos os momentos, ele vai nos confrontar em algumas coisas. Ele vai trazer algumas coisas que estão ocultas, que talvez nem eu nem você estejamos vendo ou percebendo, né? E que ele sabe, ele conhece. E o que me chama a atenção é que essa dureza de coração, né? Ela se faz presente nos céticos, né? É quando o verdadeiro ceticismo do mundo, né? É que traz as trevas sobre a alma, traz a escuridão sobre a alma, traz muitas vezes a incredulidade, né? E para não crermos, algo tem que se colocar como um obstáculo. E isso muitas vezes não é só uma atitude mental, né? Não é algo mental de requerer provas, né, empíricas, reais, né? E eu quero te falar uma coisa. Em muitos momentos Deus não vai provar nada para nós. Deus nos chama para ter fé. A fé de crer nesse Cristo que foi crucificado, né, que foi morto, ressuscitou e que nos entregou muitas promessas, que nos entregou este evangelho, nos entregou nossa missão e que nós temos que ter muito cuidado para que nenhum tipo de obstáculo e nenhum tipo de treva venha ocultar ou tentar abafar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Eu quero que você pare para analisar o que você está vivendo hoje, queridos. Com esse negócio dessa pandemia, a gente que é líder tem se deparado com cada situação de pessoas que com crises de ansiedade, de pessoas que refúgios em muitas coisas e em lugares e em pessoas. Talvez se Jesus viesse durante esse momento de epidemia, será que ele nos confrontaria como seus discípulos da nossa incredulidade e dureza de coração? Porque por os discípulos não terem crido, né? O testemunho que ele havia ressurgido, Jesus os confronta, né? Com duas coisas: incredulidade e dureza.
Somente quem foi ensinado por ele, né? Somente quem anda com Jesus pode entender as coisas da fé. Uma mente carnal, uma mente terrena, jamais vai poder entender algo. E a palavra de Deus, ela nos ensina que o homem carnal discerne as coisas carnais e o espiritual as espirituais. Mas nós estamos falando aqui de discípulos. Nós estamos aqui falando de pessoas que andaram com ele, foram ensinadas por ele e irão continuar nesse aprendizado. E nós temos que ter cuidado, queridos, porque quando nós vivemos esse momento de dificuldade, os incrédulos, né, que vivem esse cismo, né, com suas pensar carnalmente, eles andam em trevas, né, e muitas vezes em uma prisão de suas almas. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sair das prisões e se tornar livre. A corça que clama pelas águas, né? E que coloca como seu objetivo, não olha para o tamanho da montanha, não olha para as pedras, mas que caminha na direção, né, daquilo que ela anseia, que é beber as águas. Eu quero convidar você também a abrir sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios. Vamos a partir do versículo. Aqui nós vamos falar de dons, né? Vamos a partir do versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, né? E a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, a outra a interpretação de língua, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um. E aí ele vem dizendo assim, sobre a unidade do corpo, né? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, como Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, ou seja, tem provado de algo da parte de Deus, do Espírito de Deus, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele vem falando do pé, né, da orelha, né? Vamos parar para analisar. Nós temos funcionado como um corpo? Por que eu estou tratando sobre isso? Queridos, só tem uma coisa, só tem um ser no mundo que pode contemplar a minha alma, que pode o mais íntimo do meu ser. Só tem um ser que pode derramar luz sobre as minhas trevas, que pode me conduzir, né? Quem de nós poderia contemplar a nossa alma? Que ser humano poderia contemplar ou enxergar, né, a luz que brilha em cada um? Que o óleo nunca falte sobre a vossa cabeça. A Bíblia nos chama para ser a luz do mundo. E quando essa luz ela entra em nós, através de Jesus Cristo, há uma de trevas. É uma consideração que nós temos que fazer, né? Porque
Uma das razões para alguém sair de uma prisão que possa, às vezes, uma mente cética, né? Ou uma mudança de vida e de atitude, requer também cuidados, porque a casa não pode permanecer vazia. O que é que eu vejo muitas pessoas dizerem, olha, eu oro aqui, eu só sinto a presença de Deus quando eu estou em Jerusalém. A gente precisa ter cuidado com isso. Nós precisamos parar e rever os nossos conceitos, porque a luz não tem que estar no lugar. A luz, ela está dentro de nós somos morada dela. Somos templo do Espírito de Deus. Critica a razão de seus discípulos, né? Quanto ao ceticismo, a dureza de coração e a incredulidade, que diante de testemunhas acabaram de contemplar algo, diante de testemunhas que acabaram de ter uma visão, eles se prendem ao momento e não creem naquilo que está acontecendo. E quando isso vem de encontro a nós, nós teríamos que parar para analisar que isso é uma crença natural. Os discípulos, eles deveriam olhar para essas pessoas e dizer, não, o mestre disse que ressurgiria. E ele está marcando para ir se encontrar conosco, né? E quando nós vamos parar para analisar essa palavra, né? Nós vamos ver que houveram algumas. O que a palavra de Deus, né? O que o discípulo, o apóstolo, está trazendo aqui para nós, né? É que Jesus apareceu primeiro às pessoas que foram ao sepulcro, depois aparece para dois, e depois houveram algumas aparições, né? Depois ele vai ter um encontro pessoal com Pedro, né? Que ele vai confrontar apacenta o meu rebanho. É quando nós paramos para analisar, né? Após Jesus confrontar a incredulidade e a dureza de coração, diante de um momento de tristeza, de dor, de dificuldade, Jesus entra. Depois que ele fala, olha, essa incredulidade, a dureza de coração, por não crerem, né, nos seus irmãos, depois ele entra e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, será condenado. O que me chama a atenção é que cada um de nós temos uma diversidade de dons, né? Eu dei uma lida lá, dei uma abreviada para não ficar muito extenso aqui o nosso vídeo. Depois você deu uma meditada lá. E temos que parar para analisar, queridos, que todos nós temos dom e agimos em áreas diferentes da palavra de Deus, da Cristo, né? Dentro da igreja. E nós temos que parar para analisar que se eu tiver o dom do amor, se eu tiver o dom de profetizar ou de ensino, isso não me tira do ID. Isso não me tira daquilo que o Senhor Jesus disse para todos. O Senhor Jesus, ele vem dizendo, né, que cada um tem uma proposta, cada um de nós temos um dom, mas ele reúne os seus discípulos para dizer, olha, vai por todo mundo. Vocês vão ser o divisor de águas agora. Quem crê e for batizado, salvo. Quem não crê, condenação. E o que ele fala em seguida é algo que é muito importante. Após ele confrontar a dureza de coração de seus discípulos, ele
ele trata aqui, né, no ID, ele salve quem vai ser batizado, mas no versículo 17 ele traz algo aqui interessante, né? Se no versículo 14 ele confronta a incredulidade, no versículo 17 ele vai dizer, olha, os sinais, né? Estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como é que, diante de um confronto de incredulidade, Jesus vem e diz, olha, vocês vão expulsar demônios, falar novas línguas, vocês vão pegar em serpentes, se vocês sentirem alguma coisa mortífera, não vai ter poder sobre a vida de vocês, e vocês irão colocar as mãos e as pessoas ficarão curadas. Mas quando você pega tudo que Jesus falou, tudo começa no ID. Às vezes nós queremos ter um encontro, mas não cremos. Às vezes nós queremos poder, né? Queremos usufruir de tudo aquilo que foi nos deixado, né? Tudo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, mas não queremos abdicar da nossa incredulidade e dureza de coração. E a palavra de Deus diz que depois disso, Jesus vem dar essas instruções, e olha o que é que diz no versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Ou seja, sabe o que aconteceu? Aquilo que Jesus diz no versículo 15, 16, 17 e 18, ele confirma no 20. Vai, e tudo que vocês disserem, eu estarei cooperando e confirmando cada palavra com sinais que irão segui-los. Será que não cabe aqui parar para uma reflexão e dizer, Senhor, os sinais estão me seguindo? Hã? Nós temos que buscar essa harmonia a qualquer preço, né, com essa questão de fé. Nós temos que buscar cada vez mais entrar nesse ID. Eu já falei isso com vocês. A salvação, ela não tem nada a ver com obras, né? Mas a Bíblia diz que eu vou conhecer as árvores pelos frutos, né? E ela diz também que a fé sem obra é morta. Mas uma coisa é certa, muitas pessoas boas e piedosas que serão salvas não irão provar algumas coisas que aqueles que entraram no chamado, aqueles que foram para os lugares, aqueles que cumpriram o ID, aqueles que buscaram agradar o Pai, irão provar. Esses vão provar. Aqueles que não quiseram se entregar para tudo aquilo que o Mestre Cristo pode até ser que entre, né? Mas não irão provar algumas coisas que aqueles que se dedicam, aqueles que se entregam ao chamado e ao propósito. Eu quero hoje, antes de encerrarmos, convidar você a estarmos refletindo, né? Até que ponto nós temos crido, até que ponto nós temos exercido, até que ponto nós temos e até que ponto, né,
levado à mão do Senhor, cooperando e confirmando cada palavra através que nos segue. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa visitar, né, a sua vida esses dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cada vez buscar o propósito do Pai. Deus não te chamou para estar sentado na tua casa, Deus não te chamou para ficar se escondendo, não te chamou para ser incrédulo, ou muito menos para andar na dureza de coração. Que Deus abençoe a vida de cada um, convidar você errando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar com os meus irmãos, compartilhando essa palavra. E eu quero hoje, Senhor, vem reinar em nossas vidas, vem reinar em nossos corações. Derrama luz sobre as nossas vidas. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o teu chamado. Nos ajuda a cumprir o teu propósito. Nos ajuda, Senhor, a aprender a agradar o teu coração e a caminhar diante de ti da forma que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro para que o Senhor confirme o chamado de cada um que aceitou aquilo que o Senhor os chamou. Eu oro, Pai, pedindo que venha sobre nós o teu reino e que seja feita a vontade em nome de Jesus. Amém? De cada um. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe tudo que é seu, tudo que é ligado a você, tudo que é ligado a nós, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado pela que Deus abençoe.